Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 14 de fevereiro de 2005, uma segunda-feira. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23, tema da nossa mensagem é pecado. Tema pecado que é aquilo que talvez tire a sua harmonia, tire a sua alegria de viver. A palavra pecado, ela tem um sentido amplo. Pecado é desagradar a Deus, é errar o alvo de Deus. Então o tema para a nossa mensagem nessa manhã é pecado, e o texto Romanos 6, 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, em nome de Jesus. Porque nessa manhã Deus ele traz um tema interessante para nossas vidas. O tema é pecado. E o pecado é aquilo que tirou a união do homem com Deus. Você sabe que quando Deus criou o homem, o primeiro homem, Adão, e Adão se multiplicava na terra, e a terra ia se enchendo, e a terra não tinha separação de Deus. Quer dizer, não havia pecado. Porque a palavra pecado, no sentido lato da palavra, significa errar o alvo, fazer aquilo que não foi planejado para que o homem fizesse. Então o pecado, que é uma palavra muito divulgada no nosso meio, e às vezes é até motivo de temor das pessoas, quando na verdade não é, porque o pecado é algo que deve ser controlado, dominado pela Igreja de Cristo, porque você tem condição de dominar todas essas coisas em sua vida. Então a palavra de Deus diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas que existe um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. Por que isso? Porque através de Adão, o mal entrou no mundo. Através de Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus, e ele foi cortado da presença de Deus, e Satanás entrou no mundo novamente. Satanás impregnou a terra, porque Satanás é o primeiro grande pecador. Ninguém teve um pecado maior do que o de Satanás, porque Satanás, antes chamado Lúcifer, ele vivia na presença de Deus, tinha cargos importantes, e ele pecou no momento em que ele quis se igualar a Deus, né? Ele quis ser igual a Deus, e naquele momento ele foi lançado fora da presença do Senhor, e naquele exato momento ele dá início a esse ponto crucial da humanidade. Ele deu origem ao pecado. Ele foi o primeiro a errar o alvo do Senhor. Satanás foi o primeiro a errar o alvo, a transgredir a vontade de Deus. E de lá para cá, ele procura fazer com que os homens errem também para com Deus. Por isso ele fez Adão cair, por isso ele fez Adão pecar, e ele fez o pecado entrar no mundo. Mas nessa manhã Deus não quer acusar você do seu pecado, não. Se você pensa que é isso, não é isso que Deus quer. Deus quer que você entenda que nessa manhã, através de Jesus Cristo, você tem como se unir de novo a Deus. Você que ainda não tem Jesus na sua vida, você que está vivendo longe do Senhor e o pecado está dominando a sua vida, a sua casa, quem sabe a sua família, mas nesta manhã saiba que o pecado vai sair da sua vida, porque Jesus é poderoso para fazer isso. Porque o título da nossa mensagem é o seguinte: o pecado quer tirar a sua alegria de viver. O pecado quer tirar a sua alegria de viver, porque saiba, Satanás ele quer deixar você na amargura, triste, dessa forma aí, totalmente se sentindo abandonado, abandonada, porque Deus sabe que nessa manhã, se você ouvir a palavra, se você disser não a Satanás, não ao pecado, a sua comunhão é restaurada, a sua vida é restaurada, e a sua alegria de viver também, porque claramente
claramente em Isaías 1:18, diz claramente: se você vir e arguir a Deus, quer dizer, a falar com Deus, você vai confessar os seus pecados, e ainda que os seus pecados sejam como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Nessa manhã saiba que Deus quer você sendo resgatado. Deus não quer você recebendo um salário de morte, um salário do pecado, mas Deus te dá um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. E saiba, você não deve ficar triste, chateado, cabisbaixo, oprimido, não. Nesta manhã Jesus está dizendo para você: eu te dou o dom gratuito, a vida eterna, porque Jesus morreu na cruz pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Lembre-se disso nessa manhã, porque Satanás quer tirar sua alegria. O pecado quer tirar a sua alegria de viver, e você nessa manhã não vai permitir isso, porque o versículo diz claramente, nós aprendemos aqui: porque o salário do pecado é a morte. Veja, existe um salário para o pecado, e como nós já vimos, pecados são várias áreas. Pecado, existe pecados de vida, de pensamento, de atos do corpo, dos pensamentos, das atitudes, daquilo que você deixa até de fazer, que também é chamado de pecado. Lembre-se que pecado é errar o alvo. Se Deus tem um alvo para a sua vida, e você passa a não fazer o que Deus quer, você está errado, você está errando o alvo. Se Deus planeja algo para a sua caminhada e você faz diferente, você está errado. Se você quebra os mandamentos de Deus também, todos os mandamentos de Deus, enfim, pecado, existe um salário, e esse salário, diz aqui, é salário de morte. Morte física, em alguns casos, morte espiritual ou morte eterna, sem contar morte sentimental, morte ministerial, morte de vida, enfim. Quando a palavra morte entra aqui, você pode ter certeza, não é só a morte física, é vários tipos de morte. Você pode ter nome de que está vivo e está morto, como diz em Apocalipse, porque na verdade você pode por fora estar vivo, mas por dentro você está morto. Nesta manhã você não tem alegria, você quebrou a comunhão com Deus, como Adão quebrou. Quando Adão pecou contra o Senhor, ele quebrou a comunhão. Você lembra que quando Deus foi procurar Adão na viração do dia, ele sempre fazia isso, está no capítulo 3 de Gênesis, Adão se escondeu, e Deus chegou e falou: Adão, e o Adão: estou aqui atrás dessas árvores. E ele falou: por que você está escondido aí, Adão? Ele falou: não, porque eu comi. E Deus falou: quem mandou você fazer isso? Quer dizer, Deus estava ali, mas Adão já se escondia. Adão já tinha quebrado a sua comunhão, e talvez você também tenha quebrado a sua comunhão. Você já não tem fervor espiritual, você está sendo acusado, porque Satanás acusa você. Satanás está dizendo um monte de besteira na sua cabeça que você não pode dar ouvido para isso, porque Deus é o teu Pai e está esperando você voltar para Ele. Deus está esperando você voltar, porque o próprio Davi, o rei Davi, passou por isso. Se você conferir em Salmo 51, versículo de número 10, Davi, quando ele pecou grandemente contra Urias, ele adulterou com Batseba, ele sentiu uma distância de Deus, e ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Veja, ele disse: olha, volta a me dar a alegria da salvação. Porque quando você está errando, você está pecando, no sentido geral, você não sente alegria da salvação. Você não sente alegria, e cada vez você vai ficando mais longe, você vai vendo lá no finalzinho aquela luz. Mas eu digo para você, ainda que nesta manhã você esteja recebendo um salário de morte pelos pecados que você está cometendo, de repente você se desviou, você fez o que não devia, de repente nessa manhã você está até na igreja, mas não está fazendo o plano que Deus traçou para você, você está tentando às vezes usurpar o que é de outro, você está dizendo que tem dom para uma coisa e não tem, isso também é pecado. Quer dizer, não importa a área, se é
pecado físico, se é espiritual, se é sentimental, mas nessa manhã, de repente você está passando nesse buraco, você está olhando e cada vez a luz está mais longe, mas saiba de uma coisa, essa luz que você está vendo no fim do túnel, essa luz não é somente uma luz humana, essa luz não é a luz de sinal, mas essa luz é Jesus Cristo, porque Jesus é o único capaz de tirar você desse túnel escuro. E nesta manhã saiba, ainda que os seus pecados sejam como o carmesim, ainda que eles sejam como a escarlata, Jesus está te chamando. Jesus é a luz no fim do túnel, porque nessa história você não deve receber um salário de morte, mas você deve receber um salário de vida. E Jesus está te chamando, porque Ele está dizendo para você nesta manhã: eu não condeno você, pelo contrário, eu te justifico agora, porque Jesus disse para a mulher adúltera, lá em João capítulo 8, verso 11, Ele disse: mulher, onde estão os seus acusadores? E aquela mulher disse: Jesus, eles foram embora. E Jesus disse claramente: nem eu também te condeno, vai em paz e não peques mais. E nessa manhã não receba um salário de morte, porque o pecado quer tirar a alegria da sua vida. Nesta manhã, deixe de receber esse salário mensal, diário, horário, e receba o dom gratuito de Deus. Mas a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas ele diz depois, mas o dom gratuito de Deus, quer dizer, existe um dom gratuito, existe um presente de graça para você. Veja, um dom gratuito de Deus. Deus quer te dar alguma coisa nessa manhã, e você diz: bom, então se eu não vou receber o salário da morte, então eu posso receber um dom gratuito de Deus? Claro que sim, mediante o seu arrependimento nessa manhã. Você diz: poxa Deus, o Senhor estava me mandando para esse lugar, o Senhor está falando comigo, eu estou endurecendo a cerviz, você está querendo morrer precipitadamente, muitos são até recolhidos antes da hora, porque se o sal não salgar, de que mais presta? Se a luz não ilumina, para que serve? Jesus falou: aquele que tem será acrescentado, mas o que não tem, até o que ele não tem, até o pouquinho vai ser tirado. Então Jesus nessa manhã quer você se arrependendo, Jesus quer você se apresentando a Ele aprovado, falando: Deus, trabalha na minha vida, o meu pecado é não estar cumprindo a tua vontade, o Senhor me mandou fazer isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou igual Jonas, o Senhor me mandou para Nínive, eu estou indo para Tarsis. Sempre há um navio para o crente em direção a Tarsis. Deus sempre manda o crente para Nínive, mas o crente sempre quer ir para Tarsis. Mas uma coisa de bom, Jonas foi para Tarsis, mas no meio do caminho Deus sacudiu o barco dele, e naquela hora daquela tribulação ele caiu na realidade. É assim comigo e com você também. No momento em que nós não estamos na vontade perfeita de Deus, Deus sacode o teu barco, você fica esperto e você se arrepende sim, porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu olharei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer que nessa manhã, de repente você diz: eu estou recebendo um salário de pecado, mas nessa hora diga não, porque o dom gratuito de Deus está vindo sobre a sua vida, porque a Bíblia diz em Isaías 6, de 6 a 7, que Isaías, ele se sentiu mal, ele disse: eu estou vendo a Deus. A visão de Isaías: eu vejo a Deus. E ele disse: eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Mas a Bíblia diz que naquele exato momento um serafim voou, pegou uma brasa com um tenaz no altar, trouxe essa brasa e tocou nos lábios de Isaías e disse: eis que purificados são os teus lábios, o teu pecado é a tua iniquidade. E eu te digo que nesse exato momento o Senhor está liberando serafins para tocar com a brasa nos seus lábios, e saiba, a sua iniquidade é apagada agora, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E saiba que a Bíblia diz lá em Efésios 2, versículo de número 8, que pela graça você é salvo, pelo meio da sua fé. E nessa manhã, receba o dom gratuito de Deus.
porque o seu salário é a morte. Mas existe um dom gratuito de Deus, e diz, é a vida eterna. Porque o dom gratuito de Deus é o que? É a vida eterna. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a vida eterna é para mim, é para você. É uma vida eterna, é uma vida para sempre. É presença de Deus para sempre. É permanência no reino dos céus para sempre. Aí você diz, mas como? Será que eu posso mudar a minha situação tão rápida? Mais rápido do que você imagina. Se nesse momento você está se arrependendo de coração, se você está dizendo, não, eu não vou fazer mais a minha vontade, não, vou fazer aquilo que Deus quer para mim. Aquele alvo que Deus preparou para você, você deve acertar no meio do alvo nesta manhã. Porque lá em Isaías 43, 25, você conhece a passagem? Isaías 43, 25, Deus deixa claramente descrito que Ele não está lembrando do seu erro. Isaías 43, 25, diz assim, ó, Ele diz claramente, eu mesmo, o Senhor, sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Aí você fala, se Deus não lembra do meu pecado, mas como é que eu fico lembrando dele toda hora alguém vem me acusar? Porque Satanás está se fingindo de Deus. Satanás está se fingindo de Deus, às vezes até no meio cristão, para dizer que é Deus, expondo a sua vida ao ridículo. Não, meu irmão, Deus está dizendo, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu não sabia disso, mas está escrito. Deus está dizendo, no momento que você está pensando, quando você se chega a Ele, Ele diz, eu já não me lembro mais, vem cá, vamos fazer coisa nova. Deus não perde tempo falando de besteira do passado, não, mas Deus quer renovar a sua vida nessa manhã. Se você estava recebendo um salário e você se arrependeu agora, saiba, já mudou o fornecedor, já mudou o seu patrão nessa manhã. Você não receberá mais um salário de morte, mas você receberá um salário do céu, um salário que é chamado a vida eterna, porque Ele não se lembra dos seus pecados. Ele apagou tudo nessa manhã, Ele zerou o seu cronômetro. Deus está fazendo um novo caminho aparecer para você, porque Romanos 6:23 você viu claramente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nessa manhã não viva no salário antigo, entre no novo emprego nessa hora e receba um salário de vida e de vida eterna. Mas eu digo, não é só vida eterna, é vida familiar, é vida sentimental, é alegria de servir. Acabou a tua monotonia, você tem prazer em fazer as coisas de Deus, porque você não recebe mais salário de morte, mas recebe salário de vida e de vida eterna. Mas diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas por quem, querido? Por quem? Tremendo, no final, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Veja bem, por que tudo isso pode acontecer tão rápido assim? Você estava amargurado, triste, infeliz no início. Quando começou a ouvir a palavra de Deus, você tomou uma força. Por quê? Porque Deus está falando contigo. Olha, Satanás mantém você longe da palavra, porque na palavra mostra que você já o venceu. E neste momento mostra que você venceu por Cristo Jesus. Sabe quem é Cristo Jesus? Pelo seu Salvador, pelo seu Redentor, pelo seu Cordeiro. O teu Cordeiro, ele morreu, e o sangue dele nos purificou. Então Satanás, ele não quer que você conheça a palavra, porque ele sabe que pela palavra você triunfa sobre ele, porque pela palavra você vai descobrir nesse momento, se é que você não sabe, que o pecado não tem domínio sobre você. Você fala, mas tem sim? Não tem, não. Veja que Romanos 6,14, lá diz claramente que você terá domínio sobre o pecado. Lá em Romanos 6,14 diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Veja bem, o pecado não terá domínio sobre vós, pois você não está debaixo da lei,
mas você está debaixo da graça. Quer dizer, se você tentar viver na lei, a lei te faz ser escravo do pecado, sim. Você pode ver que todo mundo que vive na lei, quando salta o garoto, rapaz, ele faz daquelas pior coisa que existe. Ele só vive de falar das pessoas. Quando solta ele pinta o 7, 17, 27, 37, 40, 50, tudo com 7. Mas por quê? Porque vive na lei. Porque você não pode viver debaixo da lei, você deve viver debaixo da graça. Porque debaixo da graça diz, quem está na graça, o pecado não tem domínio sobre vós. Pois você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. E nessa manhã saiba que se você pode ter até pecado grandemente nessa manhã, ou nos dias anteriores, e você estava sendo acusado e achando que ele te dominava, não. Nessa manhã você pode dizer, Satanás, você me enganou muito, mas nessa manhã eu estou vendo aqui claramente que eu tenho domínio sobre o pecado, eu tenho domínio sobre a minha própria vida, eu tenho domínio para nessa manhã, você tem domínio para dizer não, não e não na cara dele, porque a palavra de Deus diz claramente em 1 de João, você conhece, capítulo de número 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se você pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E nessa manhã saiba, o sacrifício de Cristo não foi para uma vez, o sacrifício de Cristo lava o teu pecado agora, e você sai branquinho, e você pode começar a cantar, alvo mais que a neve, e verdadeiramente saiba que você estará mais alvo do que a neve nessa manhã, porque Jesus não se lembra do seu pecado, ele justifica você nessa hora, porque Romanos 6,18 diz, libertados do pecado, feitos servos da justiça de Deus. E saiba nessa manhã, não perca a sua alegria, porque o pecado pode tirar a sua alegria. Diga não pecado e sim para Jesus, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe.